Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz, queridos. Aleluias. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Hoje eu gostaria de meditar com você sobre um assunto que é muito falado, pouco entendido. Gostaria de falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus, alguns falam que é o que vem, outros falam que será estabelecido, outros citam simplesmente o reino de Deus, que tem o reino de Deus, mas eu gostaria que você saísse daqui nessa noite com uma compreensão, pelo menos assim, panorâmica, sobre o que é o reino de Deus. O tema da nossa reflexão é entendendo o reino de Deus. Diga, entendendo o reino de Deus. Em Lucas 17, 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem de forma visível, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Jesus falou, porque o reino de Deus está dentro de vós. Em algumas versões está no meio de vós. Em algumas outras versões está entre vós. Mas no original mesmo, irmãos, aqui Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. Eu quero que você saiba aqui com esse entendimento, de que o reino de Deus está dentro de você. Amém? Mas o que é o reino de Deus? Eu anotei aqui alguns pontos. Primeiro, o que é o reino de Deus? O que significa reino de Deus? Irmãos, o reino de Deus é o governo soberano de Deus, manifestado na vida das pessoas que se submetem a Deus. Amém? Deu para entender? O reino de Deus, irmãos, é o governo soberano de Deus na vida das pessoas, na vida de vocês, na minha vida, na sua vida. Amém, amados? Daqueles que se submetem ao Senhor, à sua vontade, à sua palavra, aqueles que se submetem à sua palavra, aqueles que se submetem à vontade do Senhor, esses têm o reino de Deus dentro deles, porque ele se manifesta, é a vontade soberana de Deus. Amém? Jesus falando sobre esse reino, começa ensinando os discípulos a orar. Ele diz assim: venha o teu reino. O que você entende por venha o teu reino? Quando Jesus está falando isso, ele não está dizendo venha a Nova Jerusalém, venha os anjos, venha os querubins. Não é isso. Quando ele está dizendo assim, venha o teu reino, ele está dizendo, venha os princípios de Deus, que já está estabelecido no céu, que eles venham e se manifestem nas nossas vidas. Que esse reino entre dentro de mim e se manifeste através de mim. É isso que Jesus está falando aqui. Romanos 14, 17, Paulo ensinando, ele diz assim, olha, pois o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Isso é o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus, ele não é apenas futuro. O reino de Deus, ele não é físico. O reino de Deus começa dentro de nós, em um coração rendido ao Senhor.
Se você é rendido ao Senhor, meu irmão, você pode até nem saber, mas o reino de Deus está dentro de você. E você pode até não estar manifestando, mas depois dessa palavra, você vai manifestar em nome de Jesus. Amém, amados? Segundo, quais são as características do reino de Deus? Quais são as características? Em primeiro lugar, é um reino eterno, diga eterno. Eterno é para sempre, amém? O reino de Deus, na sua totalidade, ele é eterno. Daniel, no seu livro, capítulo 2, versículo 44, né, ele revela um sonho que Nabucodonosor teve. Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua. Uma estátua que, toda aquela estátua, representava todas as nações. Eu não vou detalhar ela porque eu não tenho tempo para isso. Mas a estátua que Nabucodonosor sonhou era a representação de todos os reis. Aí nesse sonho era lançada uma pedra, vinha uma pedra do céu, uma rocha, e batia no pé dessa estátua, e ela era esmiuçada. Aí Daniel, falando sobre isso, ele revelando o que isso significava, Daniel disse assim: o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmagará, esmigalhará e consumirá todos os outros reinos, e será estabelecido para sempre. Quando falamos de reino de Deus, estamos falando de eternidade, irmãos. De eternidade. Daniel está dizendo aqui, olha, a terra vai ser governada em todas as épocas, em todos os períodos, vão ter reinos que dominam, né? Uma época, né, o Egito, né, a Pérsia, né, a Roma, e cada parte da história representa esses reinos, né? Grécia, os pés representando a união de 10 nações, de um conglomerado de 10 nações. Se você não sabe, o mundo está dividido em grupos de nações, né? E um grupo de nações desse vão dominar todo mundo, mas é quando esse grupo dominar é que vem essa pedra que se chama Jesus Cristo, e que vai esmiuçar tudo, e vai estabelecer o reino para sempre. Amém, amados? Amém? Outra característica do reino de Deus: não é deste mundo. Esse reino não é deste mundo. Quem falou foi Jesus. Jesus disse assim em João 18:36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Deus não é desse mundo. Amém, amados? O reino de Deus, ele é espiritual. Nós lemos no início, Jesus disse: o reino de Deus não está aqui, não está ali. O reino de Deus está dentro de vocês, está dentro de vós. O reino de Deus, ele é inclusivo. Ele é inclusivo, mas exige arrependimento. Diga arrependimento. Foi a primeira mensagem que Jesus pregou. Ele disse assim, olha, o tempo está cumprido. Marcos 1,15. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E aqui que é feita muita confusão. Não, o reino de Deus vai chegar, porque Jesus disse que o reino de Deus está próximo. Eu vou esclarecer isso aqui para você nessa noite. Jesus começa a mensagem, a sua mensagem, a mensagem do Senhor para essa terra. Ele diz, olha, o reino de Deus está próximo. Por quê? Porque ele ia começar a ensinar sobre o reino. Ninguém ainda não tinha, mas ia a partir dele. Ele ia ministrar sobre o reino de Deus. É a principal mensagem de Jesus. É a principal mensagem de Jesus. O tema é o reino de Deus. Amém, amados? Amém, queridos? Então, quem entra no reino de Deus, meu irmão,
vive de maneira diferente. Por isso que ele está dizendo, olha, o reino de Deus é chegado a vós. A mensagem está chegando. A palavra está chegando. E quem é que estava chegando? O próprio Cristo. Essa mensagem vai causar um impacto na vida de vocês que estão me ouvindo, e vocês serão transformados, vocês vão nascer de novo, vocês vão ter outras atitudes, e vocês vão viver os princípios do reino de Deus, vocês vão manifestar o reino de Deus, vocês não vão seguir as regras deste mundo, mas vocês vão obedecer aos princípios do reino. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Então a pergunta é, como é que entra no reino de Deus? Estava ouvindo essa mensagem, Jesus chegou com essa mensagem, mas alguém lá poderia perguntar, e aí Jesus, mas como é que entra nesse reino? Ele está chegando, como é que entra? Jesus ensinou tudo, irmãos. Jesus ensinou, e ele mostrou como é o acesso a esse reino. E o acesso ao reino de Deus tem algumas exigências, diga exigências. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não é casa da mãe Joana, não. Amém? Não é bagunçado, não. Tem algumas exigências para entrar no reino de Deus. E o primeiro, ele conversando com Nicodemos, e Nicodemos não entende as coisas espirituais, e Jesus está explicando ali para ele, e Jesus está ensinando a ele. João capítulo 3, ele tem essa conversa com Nicodemos. Nicodemos é um doutor da lei, mas não conhece as coisas espirituais, só conhece a letra. E Jesus está ensinando a ele, ministrando na vida dele. E Jesus, versículo 3 diz, e Jesus respondeu, em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver, diga ver. Mas lá no versículo 5, Jesus continuando ensinando a Nicodemos, diz assim, olha, Jesus respondeu, em verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Preste bem atenção o que Jesus falou aqui, no versículo 3, Jesus disse, quem não nascer de novo não pode ver. E aqui no versículo 5 ele diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Então, olha, e quando eu vi isso, eu não achei isso em lugar nenhum, irmãos. Mas eu pedi para Deus me mostrar o que? Senhor, é ver, você só vê e entra. Há uma diferença. Qual é essa diferença? O Espírito de Deus me revelou. Não foi livro nenhum, não foi internet, foi o Espírito de Deus. Eu disse, eu quero ensinar a igreja, Senhor, eu quero que o Senhor me ensine isso aqui. E o Senhor me ensinou. E o Senhor me mostrou, irmãos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não se arrepender, a pessoa se arrepende, aceita Jesus, se arrepende, começa a vir à igreja, nasceu de novo, ela é vista como um cristão. Amém? Só que quando embaixo diz, olha, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar, aí o Senhor me falou sobre legalidade. A legalidade do reino. Sabe, o Espírito me ministrou disso, olha, a pessoa recebe o Evangelho e a pessoa começa a aprender as coisas de Deus e a pessoa, ela tem que se batizar. Foi isso que eu ouvi de Deus, irmãos. Tem que se batizar. Porque o batismo é a legalidade. Os irmãos entendem? O batismo é a legalidade. É simbólico. O batismo é uma coisa simbólica. Mas Jesus exigiu isso. Então preste atenção. Se não for batizado não é salvo, não é isso que eu estou falando nessa noite. E pode até perder a salvação se for por negligência, irmãos. Mas é necessário, isso é uma legalidade. É tipo, por exemplo, irmãos, uma pessoa tem um filho, ele não é registrado. Ele é filho dessa pessoa, sim ou não? É. Menino nasceu,
teve relação com a mulher, o menino nasceu. Ele é filho. Ele é filho. Nós aceitamos Jesus. Nós temos o direito de ser filho. Nós podemos ver o reino de Deus. Mas preste atenção. Se a pessoa morrer e for alguém que tenha muitas posses, essa criança nasceu lá não sei aonde, né? Essa criança, legalmente, ela tem direito à herança? Sim ou não? Não! Por quê? Porque não entrou na legalidade. Ou ela foi registrada com o nome de outra pessoa, ou ela não foi registrada, ainda nem existe. Não foi registrada, não existe. Então a legalidade, aqui Jesus, o Senhor me deixou claro que se trata de uma legalidade, veio entrar, a pessoa se arrepende, mas a pessoa tem que nascer da água e do Espírito, é a confissão pública, de que ele não pertence mais a esse mundo, mas agora ele pertence ao Senhor. Amém, amados? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Aleluia, louvado seja Deus. Então, a primeira exigência para o acesso ao reino é nascer de novo. A segunda, o arrependimento e fé. Arrependimento e prática de fé. Jesus, quando começou a pregar, disse, o tempo está cumprido e o reino está próximo. Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se arrependam e tenham fé. E pratiquem a fé. Creiam no Evangelho. Amém, amados? Arrependimento e fé. Uma outra coisa que é necessário, obediência. Jesus ensinando, ele disse assim, Mateus 7,21, ele disse, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tem que fazer a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? É obedecer a palavra de Deus, irmãos. É obedecer os princípios do Senhor, que o Senhor coloca na nossa vida, que o Senhor nos ensina. É entendermos que nós não somos mais desse mundo, nós somos do Senhor. É entender que agora nós temos uma regra de fé e prática para a nossa vida. Nós não seguimos as regras desse mundo. Amém, amados? Agora nós somos do Senhor. E o Senhor vai estar dizendo aqui que no grande dia vai ter gente lá que vai dizer, Senhor, Senhor. Ele diz, olha, não vai entrar, não te conheço. Por quê? Porque você não obedeceu. Porque você viveu uma fé fingida, você viveu uma fé fictícia. A fé que você professou não foi genuína, não foi verdadeira. É isso que Jesus está mostrando aqui. Né? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, aquele que faz a vontade dos ensinamentos do meu Pai, dos mandamentos do meu Pai, aquele que obedece, esse tem direito, esse vai entrar. Né? Amém, amados? Então o reino de Deus, irmãos, ele é para os quebrantados, diga quebrantados, não para os arrogantes, né? E para quem deseja viver o senhorio de Cristo na sua vida. O reino de Deus é para os humildes, e quando eu falo humildes, eu não estou falando aqui daqueles que são bestinha, não. Quem é humilde na Bíblia? É o que se submete à vontade de Deus. Esse aqui é humilde. Quem não se submete à vontade de Deus, não tem humildade. A humildade que o povo fala, a gente liga muito à condição de riqueza ou pobreza, ao que veste, né, o que não veste, a situação de higiene. Você vê um imundo jogado em qualquer lugar, olha, tão humilde, bichinho. Nada a ver, irmãos. Humildade é se submeter à vontade de Deus. Humildade é crer no Senhor. Quem se humilha diante do Senhor,
e obedece ao Senhor, esse é humilde. Esse é humilde. Amém, queridos? Quarto ponto, eu anotei aqui, crescimento e manifestação do rei. Olha, Jesus ensinando sobre isso, Jesus ele falou de várias parábolas, mostrando como o reino de Deus funcionava. Né? Em Mateus 13, 31 em diante, ele fala ali de 3 parábolas. Ele fala da parábola da semente de mostarda, né? E ele fala que o reino de Deus é semelhante a esta semente, né? Que o homem plantou no campo, e embora ela fosse a menor de todas as sementes, né? Quando ela cresce, ela se torna a maior de todas as hortaliças. Então o reino de Deus, ele vai entrando, penetrando na nossa vida, de uma forma pequena, mas vai se agigantando, né? Quando nós conhecemos a Jesus, nós não sabemos nada de fé, nós não sabemos nada das coisas espirituais, mas essa semente do Evangelho, ela vai crescendo, 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 e a cada dia nós vamos aprendendo, a cada dia nós vamos avançando, né? E quando menos espera, irmão, nós somos, né, doutores da Bíblia, né? E conhecemos Deus de uma forma tremenda, temos experiências com o Senhor. Isso é a semente da mostarda que Jesus está falando. É o que cresce silenciosamente, mas poderosamente. Amém? Jesus fala da outra parábola, a parábola do fermento, do fermento, né? Do fermento, né? No versículo 33, né? E ele fala que essa parábola, ele diz que essa parábola, ele mostra que o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante a esse fermento, que uma mulher mistura a massa, né, nas medidas lá de farinha, até que tudo esteja fermentado, até que tudo cresça. Isso fala de quê? Isso fala de influência. De influência. O reino de Deus, ele é um reino de influência. Você foi influenciado por esse reino. Você está aqui, você foi influenciado por um testemunho, por uma mensagem, por um convite. Você aceitou Jesus na sua vida, você entrou no reino de Deus, você foi influenciado. Agora entenda que Deus quer fazer de você também uma influência. Amém, queridos? Para nós influenciarmos a outros, né? Para nós conquistarmos outros para o Senhor. E a outra parábola que Jesus fala aqui no capítulo 13 de Mateus é sobre um tesouro escondido. Né? Ele diz lá no versículo 44 que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo. E um homem acha esse tesouro, e o homem esconde novamente, né? Porque ele sabe que não tem só aquilo, lá é uma mina, né? Ele deixa lá, e ele vai, vende tudo que tem, arruma dinheiro, vem e compra todo o campo. Qual é a mensagem? O que é que o reino de Deus representa? O reino de Deus vale tudo o que temos. O reino de Deus, ele tem um valor inestimável. Meu irmão, existe algo de valor dentro de você, é o reino de Deus. É o reino de Deus. Esse reino de Deus que está dentro de nós. Esse reino, ele cresce dentro de nós e através de nós, né, influenciando a nossa família, influenciando a nossa igreja, influenciando os nossos amigos, influenciando a sociedade que está lá fora, influenciando as pessoas que nós trabalhamos juntos. É um reino de influência e de crescimento. Amém, amados? Amém? E eu anotei aqui como podemos viver este reino hoje. E Jesus orientou como nós podemos viver os princípios deste reino hoje. Em Mateus 6,33, ele dá esse conselho. Ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são todas essas coisas ou todas as outras coisas? São todas as outras coisas que nós precisamos materialmente. Jesus está dizendo que se nós priorizarmos o seu reino na nossa vida, o que é isso? Ele está dizendo, se nós
priorizarmos a palavra dele dentro de nós, se nós priorizarmos os ensinamentos dele, se nós sermos esta influência, se nós deixarmos essa semente que ele falou na parábola crescer, se nós sermos esse fermento que vai influenciar tudo que está ao nosso redor, se nós entendermos o valor desse reino, meu irmão, se nós priorizarmos esse reino, o Senhor Jesus garante, tudo nos será acrescentado. Não vai te faltar nada. Então, irmão, se a gente entender isso, nós vamos buscar uma coisa nessa terra. O que é? O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus é mais importante do que tudo. Eu quero o reino. O que é o reino? É a palavra, é o Senhor, é o Espírito Santo, é o poder de Deus, é a glória de Deus, é obedecer aquilo que o Senhor nos ensina. Quando nós fazemos isso, irmãos, o reino de Deus vai se manifestar. Aleluia! Então, como manifestar o reino? Aí eu anotei algumas coisas aqui, quero compartilhar com você. Primeiro, com atitudes. Atitudes justas. Atitudes justas. Preste atenção. Você representa o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de justiça. E se esse reino de justiça está em você, meu irmão, as suas atitudes, as minhas atitudes serão justas. Amém? A Bíblia diz que a base do reino de Deus é o quê? Retidão e justiça. Então, se isso estiver, meu irmão, no meu caráter, no teu caráter, meu irmão, o reino de Deus está fluindo na nossa vida. Está fluindo. Atitudes justas. Atitudes justas. Em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Sabe, eu vejo, às vezes tem mãe gosta de defender o filho demais, né? Atitude justa. Às vezes eu vejo uma mãe, tá lá um bandido, tá lá, foi presa, aí o repórter entrevista a mãe diz, não, meu filho é um menino muito bom, ele não fez nada disso, ele não fez nada disso. Agora, eu vi um pai que agiu com justiça. Um pai que estavam prendendo o filho dele, ele foi lá no filho dele, por que você fez isso? Eu não te ensinei isso, eu só te ensinei coisa boa, eu só te ensinei a ser homem, por que você fez isso? E queria até bater no filho, você vai ser preso agora, para você aprender. Disse, rapaz, esse cara só pode ser crente, porque é justo, é muito justo. Porque a maioria das mães, dos pais, não, meu filho não é isso, meu filho não se envolveu com nada de errado. Como é que não se envolveu, minha gente? Está o sangue nas mãos, está as testemunhas, está o fato consumado. Justiça, irmãos, atitudes de justiça. É justiça só quando me beneficia. Isso não é justiça, não. Isso é justiça, mas é justiça própria. Não é a justiça do reino. A justiça do reino é o que é justo e acabou a conversa. Doa quem doer, me prejudica, é justiça, é ela que tem que prevalecer. Amém, amados? Amém, igreja? Sabe, como é que manifesta esse reino na nossa vida? Com palavras cheias de graça e verdade. Jesus era assim, irmão, Jesus só falava a verdade. Jesus só falava a verdade. Jesus quer que eu e você sejamos como Ele foi. Nossas palavras têm que ter graça. Nossas palavras têm que ter verdade. Nós não somos da mentira. A mentira pertence ao diabo. A mentira, irmãos, ela não pode fazer parte da nossa vida. Nós precisamos sustentar a verdade, a graça de Deus na nossa vida e a verdade de Deus. É a verdade que tem que prevalecer acima de qualquer coisa. Amém? Como nós podemos manifestar o reino de Deus? Com amor prático, não amor filosófico, não amor só com palavras, mas o amor na prática, irmãos.
Pratique o amor de Deus na sua vida. Nós precisamos praticar isso. Nós precisamos ser uma igreja que ama, irmãos. Uma igreja que zela pelo amor de Deus. Nós precisamos viver esse amor na prática. Eu amo, não faço nada. Eu amo, não contribuo com nada. Eu amo, meu Deus. Se você ama, pratique o amor. Está alguém necessitado, ajuda. Não pode ajudar, ora. Mas faça alguma coisa. Você pode influenciar. Irmão, eu estava no aeroporto de São Paulo, Guarulhos. Eu ia pregar no Rio, numa conferência lá. Aí eu estava lá, rapaz, e na área que eu estava, assim, aí um cidadão se posicionou assim, disse: gente, queria uma atenção de vocês. Olha, aconteceu um problema. Nós perdemos a nossa passagem, eu e minha esposa. E eu estou com um problema sério. Não tenho dinheiro, não tenho cartão. Mas eu queria que, se fosse possível, alguns de vocês me ajudassem. Se eu não tivesse perdido a passagem, eu não estaria aqui. Realmente é em trânsito, Eu não estaria aqui. Eu estou pedindo para vocês que eu estou precisando. Alguém pode me ajudar? Irmãos, e ninguém ajudou aquele homem. Eu fiquei olhando assim, ninguém ajudou. Aí eu olhei para ele e disse assim: venha cá. Ele veio. Eu disse: olha, eu não tenho o dinheiro que você precisa de R$600. Mas o que eu tenho aqui, eu vou te arrumar. Vou te arrumar R$150. Tá bom? Ele: tá bom demais, Senhor. Fica faltando só 450. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe também. E eu conversando com ele aqui, aí começou a vir gente. E começaram a ajudar ele. Completaram, irmãos, a passagem do homem. Sabe, eu não podia pagar a passagem toda, eu podia dizer assim: eu não posso dar os 600 que ele quer, não vou dar nada não tem como. Mas eu tomei a iniciativa e eu fui o canal para que outros viessem. Nós precisamos praticar o amor. E quando nós temos essa boa disposição, irmãos, a obra do Senhor se completa. Amém? O irmão nosso precisava lá da consulta da irmã lá, que estava com câncer. Ela precisava... Cairine. Ela precisava de quantos mil? De 20 mil. Porque o remédio dela é caríssimo, O remédio dela era quanto? 2 milhões. 2 milhões um remédio. Sei que aqui tem esse remédio, mas 2 milhões de reais, irmãos. Mas só consegue entrar na justiça, porque entra na justiça e já tem, doutora Maressa, jurisprudência. Não é isso? Ou seja, uma causa que já é ganha, basta entrar que ganha, porque senão o governo não abre. Aí, 23 mil. Aí, irmãos, alguns mandaram 10, outros mandaram 20. 20 mil, 20 mil. 20 mil a causa para o advogado entrar. Aí começamos, não deu 10, não deu 20, nós demos o que pudemos, como igreja contribuímos. Aí alguém lá, irmãos, caiu na graça deles, o empresário caiu na graça, o empresário pagou tudo. E a coisa se resolveu. Mas você precisa ativar, você não pode olhar as coisas e dizer assim: não tem jeito, eu não posso fazer nada, eu não posso resolver. Você pode começar uma revolução, meu irmão. Você pode fazer alguma coisa, faça só o que você pode, use a sua verdade, deixe o resto com Deus e a coisa vai funcionar. Amém? Como manifestar esse reino, irmãos? Com submissão ao Espírito. Submissão ao Espírito Santo. Meu irmão, a
A igreja neotestamentária, que somos, nós fazemos parte dessa igreja depois de Jesus. Essa igreja, irmãos, ela é dirigida, a Bíblia diz que ela tem que ser dirigida, conduzida pelo Espírito Santo. Dirigida pelo Espírito Santo. E a igreja é a minha vida, é a sua vida, é a sua vida. Você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Mas para isso você tem que ter vida de oração. Para isso você tem que pedir orientação ao Senhor. Para isso você tem que estar em afinidade, ter uma afinidade com Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. Irmãos, o Espírito Santo, ele quer te conduzir. Ele quer te orientar em toda a verdade. Amém? Quando nós nos submetemos ao Espírito, agora tudo que o Espírito quer te dirigir, nem sempre é o rumo que tu gostaria. Mas quando você obedece à voz do Espírito, você é abençoado de forma extraordinária. É um milagre que acontece. Amém? O milagre, preste atenção, o milagre não segue a rota da lógica. Se o Espírito Santo te conduz, o Espírito Santo vai manifestar coisas sobrenaturais na sua vida, porque o reino, ele se manifesta com coisas sobrenaturais. Amém? Jesus manifestou o sobrenatural na sua geração. Os discípulos manifestaram o sobrenatural. A igreja remanescente, ela tem que manifestar o sobrenatural. E ela só faz isso se ela for conduzida pelo Espírito Santo. Então deixa o Espírito Santo te conduzir, deixa o Espírito Santo te orientar. Sabe, às vezes tem coisas que você vai perder aparentemente. Mas se o Espírito está te dando essa condução, lá na frente você vai ver o que vai acontecer. Há um milagre, o poder sobrenatural de Deus. Como manifestar o reino? Com prioridade espiritual. Qual é a minha prioridade? O reino de Deus. A palavra de Deus. Deus é a minha prioridade. Agora não confundam essa prioridade divina com o ativismo religioso. Não é disso que eu estou falando. Quando Jesus diz que nós devemos buscar o seu reino em primeiro lugar, isso ele não está dizendo assim, você tem que estar na igreja todos os dias. Não, isso aqui é pessoal. Diga pessoal. Isso é pessoal, é o meu relacionamento com Deus. Deus, ele é prioridade na minha vida. Deus, ele é a autoridade suprema na minha vida. Amém? É Deus, é eu e Deus. É eu e Deus. Depois de Deus, sabe o que é? A família, ainda não é a igreja. Sabe, depois da família, é o nosso trabalho secular. Depois, vem a igreja. Aí vem as nossas funções na igreja do Senhor. Amém, queridos? Amém, amados? Então, nós precisamos trabalhar essa prioridade na nossa vida. Quem vive no reino tem um estilo de vida que demonstra quem governa o seu coração. Amém? Quem é que governa o teu coração? É o Senhor? É o Senhor? Sabe, para a gente encerrar, eu notei aqui o reino e o futuro glorioso, né? E aqui fala da manifestação física do reino, tá? Notei só 2 versículos aqui, né? Quando nós sabemos, eu falei aqui sobre o reino de Deus, que ele está dentro de nós. Então, o reino de Deus já chegou e está dentro de você, amém? Diga, o reino de Deus está dentro de mim. Diga, o reino de Deus está dentro de mim. Mas ainda não está completo. Ainda não está completo, amém, queridos? E quando é que ele será plenamente revelado? Em 2 grandes momentos. O primeiro é na volta de Jesus. Apocalipse 11:15. Olha o que diz esse texto. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve nos céus grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém, amados? O reino do Senhor veio ser do Senhor e do seu Cristo. O seu Cristo, aqui, irmãos, não é Jesus.
O seu Cristo é a igreja que é ungida. Jesus, o Cristo, ele foi ungido, ele era ungido, amém, amados? Era unção na vida de um homem. Jesus subiu, deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo unge a igreja se torna o Cristo, depois de Jesus. Aí o Senhor, o mundo, os reis do mundo vieram ser do Senhor e do seu Cristo, ou seja, da igreja. E ele reinará para todo sempre. Amém, amados? É o reino que vai se manifestar. E segundo, no juízo final, quando a Bíblia diz que vai vir o Filho do Homem, Mateus 25:31, o Filho do Homem virá em sua glória, né, e com todos os seus anjos, e ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações se reunirão naquele lugar, diante dele, e ele vai separar uns dos outros, né? Como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E a Bíblia diz que as ovelhas serão colocadas do lado direito e os bodes serão colocados do lado esquerdo. Né? Então virá o rei aos que estiverem à sua direita. O próprio Deus se manifestará e dirá assim: vinde, o próprio Jesus, né? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Irmãos, é o reino de Deus que a igreja vai tomar posse, que os filhos vão tomar posse. Amém? Em Lucas 22:29, a Bíblia diz assim: assim como meu Pai me confiou o reino, eu confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, que vos assenteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Irmãos, isso é muita glória para a nossa vida. O reino de Deus vem com uma mensagem, como Jesus, e essa mensagem é introduzida. Jesus diz: o reino de Deus agora está dentro de vós. Aí nós manifestamos o reino de Deus, ou seja, os princípios do reino de Deus, até que o Senhor venha. Quando o Senhor vem estabelecer o seu reino físico agora. Com quem? Com aqueles que têm o reino no seu coração, na sua vida, que somos nós. E nós vamos participar desse reino glorioso do Senhor, esse reino que a Bíblia diz não terá fim. Amém? Amém, queridos? Então eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Enquanto esperamos o Rei da Glória, nós vivemos como embaixadores do Rei. É o que a Bíblia nos ensina. O reino começa no coração, se manifesta na vida e culmina com a eternidade. Amém? Você pode repetir isso? Diga isso comigo. Diga: o reino começa no coração, se manifesta na vida e culmina na eternidade. Diga assim: o reino de Deus. Diga com autoridade, diga: o reino de Deus está dentro de mim. Aleluia. Jesus foi quem disse: porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Deu para compreender, assim, um esboço do que é o reino de Deus? Se você compreendeu, eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida.